Olá, tudo bem? Vamos responder mais um comentário de uma pessoa que entrou e falou assim: vocês só pregam o Velho Testamento? Vocês só leem o Velho Testamento? Sabe por quê? Porque eu fiz o vídeo agora falando de Jeremias 5, né? Das arapucas, que as pessoas são aprisionadas dentro desses calabouços, dentro dessas choupanas, e essa pessoa entrou falando isso. Eu acredito que ele deve ser um lobo, um candidato a lobo, ele deve ser ou às vezes é um aluno, né, que está se preparando para virar um lobinho, virar um lobo. E ele falou assim: não, vocês têm que pregar Paulo, vocês têm que falar da sã doutrina, do Novo Testamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai estar assistindo esse vídeo, claro. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, deixa eu só dar uma ideia para você, deixa eu dar uma letra. Vamos num papo reto aqui. Independente de Jeremias, de Ezequiel, de Gênesis, de Deuteronômio, de Efésios, Colossenses, Filipenses, é independente. Claro, para o religioso que está nas trevas de Moisés, para o religioso que está vivendo antes da cruz, Paulo, claro, a graça para ele é essencial, para tirar ele das trevas e trazer para a luz, pelo menos. Mas não é por isso que você pode dizer que você está avançado no conhecimento, no entendimento. Não. Você está atrasado igualmente. Você só não está nas trevas de Moisés. Você não está, que nem eu leio, uma coisa é eu ler profecias, outra coisa é eu usar profecias, usar passagens do Velho Testamento para orientar ao quê? Olha, tá vendo isso que é escrito? Pratique isso então. Olha, está escrito em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 15 ali, porque foi dito aos judeus que se eles cumprissem as leis recebidas por intermédio de anjos dados a Moisés, se eles cumprissem, eles seriam cabeça e não cauda. Então, se eu pegar isso e aplicar, tá vendo? Está escrito aqui, se você fizer isso, aí eu vou estar o quê? Eu estarei aplicando as trevas nas pessoas. Mas eu não faço isso, eu só leio para mostrar que são passagens atemporais que aconteciam nos dias dos profetas e acontecem nos dias de hoje. Então, e a graça? Você se gaba? Não, tem que ler Paulo, mas Paulo é palavra arcaica. A pregação de Paulo é uma palavra que está há quase 2000 anos. E o que Paulo disse, ele disse antes do ano 70 descer. Paulo falou no máximo, estourando ali no máximo, no final do ano 65. No final do ano 65. Porque no início do ano 66 começou o dia do Senhor, começou o juízo de Deus. Porque o dia do Senhor foram 3 anos e meio. Metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, ou 42 meses, que dá 3 anos e meio. Então não adianta você cantar de galo achando, não, olha, porque eu conheço, ou então porque eu estou falando, ensinando, ou então porque eu estou aprendendo sobre a graça, sobre Paulo, é nisso que eu tenho. Não, você está atrasado também. Nós, na verdade, nós estamos no Evangelho eterno. Nós estamos, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, nós estamos mais em Paulo, na graça, porque a graça pregada por Paulo foi aos gentios antes do juízo do ano 70 descer. Paulo mesmo disse com as próprias palavras dele que o que ele ensinava, o que ele pregava era o fundamento, era o baldrame, era o alicerce, e era para aqueles que pregassem futuramente que usasse aquela base como fundamento e prestasse muita atenção no que iria construir, que tipo de construção que seria levantado em cima do fundamento dele. Então, o fundamento dele foi até o ano 70. Do ano 70 para cá, não precisa mais pregar a ninguém, nem graça e nem profecias, não precisa mais nada. Por isso que eu aqui falo, nunca falei aqui, olha, eu estou pregando, olha, eu sou um ministro, olha, eu sou um pregador, de forma alguma. Porque eu não trato a palavra de Deus como mentirosa, como profana, eu não blasfemo, eu não invalido a palavra de Deus, principalmente. Eu não invalido as profecias. Não, porque todas foram já consumadas. Vamos tirar um exemplo. Por que eu não posso chegar aqui e falar para você? Você aí que falou que, olha, tem que pregar o Novo Testamento, tem que pregar Paulo. Veja bem, por que eu não posso pregar Paulo, nem profecias, nem ninguém para você do outro lado?
Por que eu não posso pregar? Porque senão eu estarei indo contra Jeremias, capítulo 31, versículo do 31 ao 34. O próprio escritor de Hebreus, deixa eu ler para você, que o próprio escritor de Hebreus, lá no capítulo 8, ele disse assim, capítulo 8, versículo 10 e 11, veja. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, com os judeus. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis na mente deles e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11 de Hebreus 8. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então eu não posso vir aqui e falar para você que eu estou pregando. Nem Novo Testamento, nem a graça de Paulo, nem as profecias, nada disso. Eu estou lendo, está disponível, qualquer lugar que você chegar, eu quero comprar uma Bíblia, compra. O YouTube, desde que você respeite as diretrizes, você não fale palavrão, você não fique aqui com sem vergonhice, o YouTube deixa gratuitamente você abrir seu canal e você hablar, você falar. Porque isso daqui, Deus deu para que nós venhamos usar com sabedoria. Então eu estou falando, eu estou lendo, não adianta você vir falar para mim, você está pregando, eu não estou pregando coisíssima nenhuma, eu estou lendo, e eu li Jeremias 5 justamente para mostrar o quê? Que está escrito que naqueles dias Deus falou que a casa deles era casa de fraude, eram como arapucas para prender os homens, e essa passagem traz nos dias de hoje da mesma forma. Então não deveria ter naquele tempo, e também muito menos nos dias de hoje, depois do juízo do ano 70. Não deve ter sinagoga de forma nenhuma, templo religioso de forma nenhuma, porque Deus não habita nesses lugares. Você consegue entender? Então não adianta você vir querer assim, você que está arcaico, você que está antigo no escrito, porque você não terminou nem de conhecer a graça pregada por Paulo. Você não chegou nem no evangelho eterno, e você está gorfando como todo o rei da sabedoria. Você não entendeu nem Apocalipse 21, versículo 2 e 3, que tudo já foi consumado, tudo já aconteceu, e Paulo não chegou ao juízo. Paulo não chegou ao término do dia do Senhor do ano 70, quando aconteceu lá em Jerusalém. Então vamos descer da sandália da humildade, ou vamos colocar, eu não entendo disso aí, colocar a sandália da humildade, e vamos nos dobrar igual trigo e aprender da palavra. Não é aprender comigo, não. Eu sempre falo, não acerte o seu com o meu, não acerte o seu com o meu. Se eu perder a hora, você perde junto. Acerte o seu com os escritos bíblicos. Respeite todas as etapas, todas as fases, para quem foram os escritos, para quem Jesus escreveu, para quem os profetas escreveu, para quem Jesus escreveu, para quem Paulo escreveu, para quem João na ilha de Patmos escreveu. É isso que nós devemos saber. São essas coisas que nós devemos ter conhecimento. Não ficar falando, eu posso abrir a Bíblia aqui, eu estou aqui com o celular aqui, eu posso chegar aqui, ó, no livro de Hebreus, eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e tem aqui, ó, subtítulos. Aqui, ó, subtítulos, ó, cheio de subtítulos, ó, tudo isso aqui é subtítulo, ó. Eu escolho qualquer subtítulo e leio aqui, ó. Subtítulo vamos lá, Hebreus 10, 19, fala, um apelo à perseverança. Hebreus capítulo 11, versículo 1, exemplos da fé. Eu posso ler, não, mas eu não quero, eu quero ler lá em Deuteronômio. Eu venho aqui, ó, subtítulo, ó, tudo subtítulo. Eu escolho um que eu quiser e ler. Por que eu leio? Porque tudo eu leio, mas não falo para ninguém praticar. Porque tudo que está escrito nos 66 livros, tudo que está escrito aqui, já se consumou. Já foi realizado, não sobrou nada. Se você é um aluno da teologia, se você é um candidato a lobo, às vezes você é um candidato a lobinho, às vezes você está se preparando para ser um mercenário também, para ficar pegando o que é dos outros. Saiba, não sobrou nada para você. Não sobrou nada para o seu professor de teologia. Não sobrou nada para o que está em um local de sacrifício, altar, pregando mentiras e heresias para você. Não sobrou nada para ele também. Não sobrou nada. Acabou tudo. Acabou tudo. Entenda isso. Então eu sou livre, você é livre para ler os 66 livros da Bíblia. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1,
até Apocalipse, capítulo 22, versículo, que eu nem sei qual que é o último versículo de Apocalipse, mas a gente vê aqui agora. O último versículo é o versículo que? No Apocalipse aqui, cadê? Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Acabou. Tudo está aqui, nós temos a liberdade de ler. Porém, o principal é, juntamente com essa liberdade, vir o entendimento, vir a racionalidade. Você consegue entender isso? É você ler isso aqui com espiritualidade. Porque a partir do momento que você começa a confessar Apocalipse 21, versículo 3, então você começa a ler a Bíblia com racionalidade. Você começa a entender de uma forma diferente de um religioso. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. É isso aqui. Então quando você você confessa isso, quando você vive isso, então o entendimento que você tem é o quê? Esse entendimento é meu? Quando eu falo sobre a volta dele, quando eu acho garimpo, versículos lá que tá lá nas entrelinhas que está o entendimento, você acha que isso então é um privilégio meu? Você acha que isso daqui é porque olha só, ele é todo estudioso? Claro que não. Você acha que quando eu pego a Bíblia para ler, eu sento aqui nessa poltrona aqui e abro a Bíblia, pego um capítulo, vou ler esse capítulo todinho, olha, vou fazer aqui, vou ficar 10 horas lendo um capítulo, um livro inteiro? Para que faz isso? A Bíblia está, no entendimento dela, está nas frações. O entendimento dos escritos está nas frações. Aí você fala assim, você não, você tá errado. Para você entender, você tem que ler todo o contexto, todo o capítulo, todo o livro. Olha, vou dar um exemplo para você aqui. Eu vou abrir em Atos, capítulo 15, cadê aqui? Atos 15, olha um exemplo, ó. Um versículo solto, o entendimento maravilhoso que dá. Versículo 19, Atos 15, 19, vamos ver aqui o que Tiago disse. Veja o que Tiago disse. Tiago, Atos 15, 19, veja o que Tiago disse. Portanto, no texto da NVI, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Olha aqui, esse versículo aqui, na NVI, olha aqui. Ele disse no concílio, na reunião que eles estavam tendo, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Agora eu vou pegar esse versículo aqui e vou ler na Bíblia Viva 2002. Veja aqui como está. Portanto, a minha opinião, a opinião de Tiago, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Olha aqui, na Bíblia Viva 2002. Você entendeu? Para que eu vou pegar o livro de Atos inteiro? E vou sentar aqui, horas, colocar um café, um chá, uma água gelada, comer aqui um biscoito, ficar lendo, tirando um cochilo. Se esse versículo aqui falado, esse versículo, quando entendido por um religioso, esse versículo quebra todo o teatro, toda a armação teatral da teologia, que fala que as pessoas, que os religiosos devem praticar obras do Antigo Testamento. Essas pessoas que frequentam esses lugares chamados igrejas são gentis, são pessoas que não fazem parte das 12 tribos. Essas pessoas que frequentam esses lugares chamados igrejas, eles não fazem parte do povo que recebeu as leis escritas em pedra. Você sabia disso? Então você vê um versículo solto, quando bem interpretado esse versículo, ele mata todo o teatro religioso do dízimo, que nunca foi dinheiro, do batismo em água, a lei da purificação, de buscar Deus em templo, Salmo 122, versículo 4, era um mandamento para buscar no templo em Jerusalém.
buscar Deus em monte, óleo na cabeça, fazer voto, oferta, que era para manutenção do templo, só que o templo foi destruído no ano 70. Você consegue entender? É um versículo apenas. E você acha que quem é que dá sabedoria e entendimento para que um versículo desse venha esclarecer toda a mente de uma pessoa? Quem? Apocalipse 21, 2 e 3. Deus em nós. A sabedoria vem dele. O entendimento é dele. Então, quando você entra aqui me criticando por eu ler isso aqui, é você que tem que prestar atenção. É você que tem que pôr a mão na consciência e falar, peraí, será que é esse camarada que está sendo herege? Ou será que é eu que não estou buscando esse entendimento? Hã? Deixe de ser arrogante. Deixe de ser presunçoso. Coloque sua barba de molho. Faça uma análise primeiramente e veja quem é que está com heresia. Eu vou ler de novo na Bíblia Viva esse versículo aqui para ver se esse versículo abre seu entendimento. Atos 15, 19. Abre aspas, está com aspas aqui. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Fecha aspas. Isso aqui foi Tiago que disse na reunião. E aí? Para ter um entendimento disso, eu preciso ler toda a Bíblia? Todos os 660 ou 66 livros? Eu tenho que ler Atos 15 todo para me chegar nisso aqui? Não, porque o entendimento bíblico é fracionado. Ele é feito exatamente conforme a vontade do Criador, de partes em partes. De partes em partes. E quem junta essas peças, quem junta as pecinhas desse quebra-cabeça, para que venhamos entender, é quem criou isso. É quem deu inspiração para o próprio Criador. Somente assim que nós conseguimos entender os escritos bíblicos. Tá bom? Então não fique chateado. Não. Só seja mais humilde. Procure um verdadeiro entendimento. Procure entender biblicamente. Não procure entender a Bíblia teologicamente, porque a teologia é que confunde a cabeça das pessoas. A teologia é que afasta as pessoas do entendimento racional da Bíblia. E as pessoas ficam vivendo uma vida de escravidão, de servidão e de trevas. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui essa mensagem. Espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento. E eu peço que você dê aquele like, que você compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito, você se inscreva nesse canal, ative o sininho. E é o que eu digo sempre. Vamos falando, passando o nosso simples e humilde entendimento gratuitamente. Porque nós estamos tendo esse entendimento gratuito e nada mais justo do que nós passarmos à frente esse entendimento gratuitamente também, tá bom? Então fique com essa mensagem. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Valeu?